Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje é o nosso encontro gravado de redação. Eu sou a professora Ana Cristina. O assunto que a gente vai trabalhar hoje é sobre o gênero textual resumo e algumas outras formas também de pensar em escrita e reescrita e interpretação de texto. Espero que gostem do material. Eu vou deixar para vocês aqui um texto, na verdade, um vídeo que eu já tinha produzido antes sobre resumo, que vai falar um pouco de resumo, resenha e fichamento. Então, vou compartilhar aqui com vocês esse material e depois vou mostrar para vocês na nossa apresentação, um slide, algumas características e definições importantes sobre o que é o resumo em si. Em outros encontros, a gente vai falar um pouco mais sobre a resenha crítica, tá? Hoje, realmente, só uma apresentação sobre esses gêneros textuais. Deixa eu compartilhar aqui com vocês também a nossa apresentação. Ficar aqui. Às vezes é muita informação, né, gente? Muita tecnologia. Só para lembrar, então, que essa aula fica registrada lá no nosso canal do curso no YouTube. O que é o resumo, né? Vamos pensar sobre isso. Afinal de contas, para que eu tenho que saber fazer um resumo também? Reconhecer partes essenciais de um texto, selecionar ideias, saber reescrevê-las. Será que eu posso copiar o que está naquele texto? Será que eu posso colocar minhas próprias palavras? Será que eu posso colocar opinião? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Aqui, por exemplo, eu já vou deixar para vocês uma dica para a gente pensar. Vamos olhar essa tirinha aqui? Então, depois disso, eu fui para a casa da Bi, mas ela não estava. Aposto que foi comprar aquele pó mágico que vimos ontem na loja da Dona Aleixo, que, aliás, estava ficando cada vez melhor. Eu fui lá mais tarde, encontrei um monte de coisas legais. Sabe aquela semente que eu estava procurando na semana passada? Achei lá. Comprei logo um monte. Não sei onde que eu vou guardar, porque a casa está uma bagunça, depois que as primas da Fifi foram lá à tarde para aprender pintura e blá, 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 blá. Aí eu canso só de pensar. Você está quieto? Tudo bem? Fala aí, como foi seu dia? Bom, brincadeiras à parte, quem é que nunca perguntou para alguém alguma coisa esperando uma resposta curta, um resumo de alguma coisa, e a pessoa foi lá e contou a vida inteira, por exemplo, né? Então, o humor dessa tirinha aqui, ele se constrói nessa ideia de que a pessoa não foi capaz de fazer um resumo sobre o seu próprio dia e acabou sendo prolixa, e o que acontece muitas vezes na redação. Você fala, 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 escreve, escreve, escreve e, na verdade, não disse nada. A gente aqui, na verdade, nessa tirinha, não consegue saber exatamente o que aconteceu com essa pessoa. Primeiro, ela estava contando sobre ir na casa de uma amiga, depois que ela foi na loja. Aí isso fez com que ela lembrasse de outra coisa e fosse para outro assunto. Isso é um grande perigo na nossa produção textual. A gente tem um foco, tem um caminho a seguir na nossa produção. A gente não pode se dispersar, por exemplo, para não ser prolixo no nosso discurso. Então, o humor dessa tirinha ele se constrói pela essa contraposição entre o discurso prolixo da fada e o resumo do dia do sapo. Porque na hora que ela perguntou, e aí, fala como foi seu dia, ele foi sucinto. Até demais, né? Porque ela já tinha falado tanto, ele simplesmente falou, bom, bem enxuto na observação dele, né? Então, é só para a gente refletir um momento sobre quando perguntam para a gente como foi seu dia e você tem que resumir. Ou então vou fazer um outro exemplo bem pertinente, às vezes com alunos em sala de aula. Fala assim, e aí, o que o professor falou na aula ontem? Aí o aluno fala, nada não. Nada não? Será que o professor realmente não falou nada? O que você pode fazer nesse momento? Sintetizar as informações, lembrar, né, selecionar os pontos importantes daquela aula que a pessoa, que o seu colega perdeu e informar e passar isso. Ah, ele pediu um trabalho, isso foi importante. É claro que momentos da aula em que o professor contou outra coisa ou não foi um momento assim extremamente de informação relevante para o conteúdo, né, um outro comentário à parte, não precisa ser mencionado no resumo.
porque isso é que é o exercício de selecionar ideias importantes aí para falar, não ideias importantes não, que não é bem por aí, que são ideias relevantes e que são essenciais, que não podem faltar na hora que você comentar como foi uma aula que o seu colega perdeu. Ele está precisando da informação, né, gente? Então, é só para a gente conversar sobre isso. E agora eu vou mostrar para vocês algumas características pertinentes exclusivamente ao resumo, tá? E parem para pensar, se vocês fazem resumo naturalmente no dia a dia de vocês, às vezes oralmente mesmo, como foi o caso da tirinha lá, contando brevemente como foi seu dia, brevemente como foi a aula, e como você faz para selecionar aquilo que é relevante para ser repassado adiante, tá? Vamos ver aqui. Afinal de contas, o que vai ser o resumo? O que é, né? O resumo é reunião de ideias principais do texto. Resumir um texto nos ajuda a interpretá-lo, com certeza que para nós aqui, principalmente, temos um foco no PISM-3 e na proposta de redação, de produção de texto do Enem. O que faz um resumo, muitas vezes? Faz com que ajude você a conseguir captar qual é a abordagem temática daquele texto, qual é o tema principal daquele texto, que depois você vai ter que fazer o seu. Então, lá no texto motivador, na proposta de redação ou numa questão discursiva de PISM-3, muitas vezes resumir o texto nas suas ideias principais faz com que você consiga alcançar qual é a abordagem temática que está sendo tratada naquele texto, naquele enunciado. Então, o resumo ajuda você a interpretar com mais facilidade, é um bom mecanismo para o desenvolvimento e a capacidade de produção textual. Para fazer um resumo, algumas etapas podem ser consideradas. Primeiro, a leitura global do texto, a fim de compreender, né, qual é o seu objetivo. Então, o texto ele tem um objetivo comunicativo. Ele pode ser para contar uma história, o objetivo dele, para instruir você a fazer alguma coisa, para te convencer de alguma coisa. Então, a partir do momento que você faz uma leitura global, ou seja, integral, total daquele texto, você consegue perceber qual é o objetivo comunicativo daquele texto. Afinal de contas, o que é que ele quer, né, fazer para você. E a partir disso, você consegue também elaborar o seu. Se o seu texto na sua prova é discursivo, argumentativo, então ele tem que ter como objetivo principal convencer o outro de alguma coisa. A segunda leitura, ela é importante. Primeiro você faz uma leitura global, depois uma segunda leitura, sublinhando, anotando, marcando mesmo no texto a parte da ideia central de cada parágrafo. Então, você volta em cada parágrafo do seu texto, e vai tentando extrair dali, pelo menos, por exemplo, palavras-chave, ou qual foi a ideia central que foi apreendida, que pode ser apreendida daquele parágrafo, que no final faz com que você chegue à ideia central do todo o texto. A redação, né, do resumo, ela tem algumas partes importantes que devem ser preservadas, tá? Algumas coisas que você não deve fazer no resumo. Por exemplo, ele vai falar aqui opinião não entra em resumo e cópia fiel e total do texto original também não. Não é um copia e cola, um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Como a gente faz aí brincando, e às vezes alguns trabalhos, até os trabalhos escolares têm sido assim ultimamente. O aluno tem feito pouca pesquisa e tem apenas copiado de textos que já existem. Né? Vamos refletir um pouco sobre essas práticas aí. Então, num resumo, você não deve incluir informações extras, dados, exemplos e citações que não estão naquele texto que você está estudando, que você está se debruçando ali na leitura. Você não pode acrescentar informação, você tem que ainda ser fiel ao texto que você está trabalhando. Não incluir marcas de opinião, visto que o resumo é um tipo de texto não opinativo. O texto que dá a opinião é a resenha crítica, mas até mesmo a opinião da resenha crítica, ela é diferente. Ela não é uma opinião de convencimento, às vezes de mudança de comportamento ou de argumentos que você que usa para justificar uma ideia.
A resenha crítica é diferente, ela vai ser um resumo, sim, como eu falei ali no vídeo, de uma obra cultural, por exemplo, e uma opinião, ainda que sutil, sobre isso que você está avaliando. Então, são coisas diferentes. O resumo não permite opinião, tá, gente? Ele, na verdade, é um exercício de seleção de ideias e transcrição dessas ideias relevantes. E não se deve fazer uma cópia simples, né? Copiar o fragmento principal de cada parágrafo. Um resumo não é uma colagem de textos do trechos do texto original, que eu acabei de falar aqui, que a gente, infelizmente, né, tem visto esse hábito muito comum nas salas de aula, nas nossas vivências enquanto professor, que o aluno tem dificuldade de selecionar a ideia principal e, às vezes, reescrevê-la com a sua própria palavra, não incluindo opinião, mas, às vezes, transcrevê-la, reescrevê-la, ele simplesmente copia. E quando você simplesmente copia, dá uma impressão que, na verdade, você não compreendeu aquele texto na sua totalidade, né? Que você não compreendeu aquele texto, que, na verdade, você não aprendeu nada com aquela leitura, porque você só foi mero copista do texto, e não é isso que a gente quer. Resumo é uma excelente forma de estudar, né, gente? Pegou a matéria de história, releu os slides que o professor passou, anotou o que o professor falou na aula, e depois sintetiza e depois reorganiza aqueles pensamentos, o que você escutou, o que você viu nos slides, que faz com que você memorize melhor o conteúdo, que faz com que você depois saiba explicar novamente qual foi o assunto daquela aula, qual foi o assunto daquele texto. Esse é o excelente exercício que a gente pode fazer com o resumo. Espero que vocês tenham gostado. Troquem uma ideia com a gente lá no grupo, né, com as professoras de redação, ou então aqui também algum comentário no nosso vídeo. Um abraço e até a próxima para a gente conversar um pouco sobre a resenha crítica.